Fala galera, sejam bem-vindos à capacitação de Next.js, um dos últimos passos do treino de vocês e também uma das tecnologias que vai acompanhar vocês durante toda a sua jornada aqui na Byron. Essa capacitação está dividida em 3 semanas, cada semana a gente vai tratar de um tópico, sendo o primeiro tópico, revisão de fundamentos, a gente vai revisar o que a gente viu nas outras capacitações e como é que isso se aplica ao Next. A segunda semana do Next em si, então a gente vai ver funcionalidades específicas dele, o que ele traz de vantagem, quais as vantagens que ele traz, como é que a gente trabalha com o Next. E a terceira semana vai ser a parte de integração. A gente vai aprender como é que a gente vai integrar o Next, que é um framework de front-end, com o nosso back-end. Então, é isso que a gente vai ver nessa capacitação. Espero que vocês gostem, então vamos lá para o conteúdo. Então, galera, vamos começar falando sobre o Node. O Node, como vocês já viram nas capacitações passadas, surgiu como uma ferramenta para rodar o JavaScript fora do navegador. O JavaScript, que originalmente foi feito para rodar sobre navegadores, para tornar as páginas dinâmicas, que até o momento era tudo estático, o Node surgiu para usar essas funcionalidades que o JavaScript traz fora do navegador, principalmente se tratando de servidores back-end. E junto com ele, temos mais alguns conceitos que a gente vai usar aqui nessa capacitação, que são o NPM, que é uma ferramenta que vem junto com o Node, NPM de Node Package Manager. Ele instala, como está dizendo aí, instala e gerencia os programas ou pacotes que você vai precisar no seu projeto. E também o NPX, que é outra ferramenta que vem junto com o Node para executar um pacote que você vai precisar uma única vez, sem precisar guardar ele no seu projeto. Falando assim, fica um pouco abstrato, então vamos fazer uma analogia para vocês fixarem isso e não terem que ficar decorando o conceito do que é cada coisa. A analogia que a gente vai usar aqui é de uma oficina mecânica. Imagina que você tem o seu carro e você leva ele nessa oficina. Lá vai ter um mecânico. O mecânico, ele sabe como montar as peças, sabe como executar todas as tarefas que tem na oficina, sabe os processos e como consertar o seu carro. Mas para isso, ele precisa de um estoque de peças e ferramentas para poder usar nesse processo. Só que às vezes isso não é suficiente. Às vezes o seu carro está com problema elétrico, por exemplo. E o mecânico, ele não tem conhecimento de elétrica, ele tem conhecimento de mecânica. Então, vamos dizer que ele não tem um eletricista, que é o cara responsável por mexer com a elétrica, contratado na oficina dele. Ele não vai contratar um cara, não vai pagar um salário para ele, só para consertar um problema de um carro específico, se ele não mexe com isso todo dia. Então ele pode ir e chamar o eletricista, que é esse cara aqui. O eletricista, ele vai ficar temporariamente na sua oficina e ele vai usar o que tiver na sua oficina de peça e ferramenta que for útil para ele. E essa é uma analogia muito boa para a gente comparar com o Node, porque trazendo para o nosso contexto, a nossa oficina é como se fosse a nossa máquina, o nosso PC. O nosso mecânico, ele é um Node, ele é o cara que executa as tarefas e sabe como fazer isso. O nosso estoque de peças e ferramentas é o nosso NPM, é o Node Package Manager. Ele gerencia o estoque, né? Ele gerencia o que a gente tem na nossa oficina, quais peças tem, para que serve cada coisa. O seu carro é o nosso projeto. Nosso projeto, ele é o alvo principal dos nossos trabalhos, dos nossos processos. Tudo que a gente fizer vai ser em prol desse projeto. Você precisa do Node, do NPM, de todas as ferramentas que o nosso PC disponibiliza para a gente montar esse projeto. Só que quando isso não é possível, a gente traz o nosso eletricista, o nosso especialista convidado, que no nosso caso é o NPX. Você não precisa gastar recursos com ele continuamente, você só precisa que ele execute uma tarefa específica para aquele problema específico. Então, quando forem lembrar do Node, do NPM e do NPX, lembrem dessa analogia da oficina, que vai ser bem mais fácil de vocês absorverem. Para não ficar só nisso, vamos dar uma olhada prática em como é que a gente vê esses pacotes, o que são esses pacotes em si, e como que a gente traz isso para o nosso projeto. Continuando nossa discussão sobre pacotes, os pacotes são trechos de código, são programas, são bibliotecas que outras pessoas fizeram em JavaScript para outras pessoas utilizarem. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa fazer tudo do seu projeto do zero, se alguém já fez uma parte daquilo. Então o NPM ajuda a gente a juntar esses projetos de outras pessoas. Qualquer pessoa pode colaborar com o NPM e subir o seu projeto. E qualquer outra pessoa pode acessar esse pacote que essa pessoa subiu e colocar isso no seu projeto. Um exemplo muito bom que a gente vai ver aqui no NPM é o React. O React, a biblioteca tão famosa aí para a gente mexer com front-end, que a gente vai estudar nesse curso aqui. O Next, ele é um framework React
Então, se a gente vir aqui e pesquisar React, já vai aparecer aqui o primeiro resultado. Vamos pesquisar. E aqui está o React. Ele tem a descrição dele aqui, instruções de instalação, qual o repositório dele no GitHub, a página inicial, que está a documentação dele aqui, quantos downloads por semana as pessoas fazem dessa biblioteca. Se vocês verem aqui, tem 34 milhões de downloads, quase 35 por semana. Então é muita coisa, é bem utilizado. Qual a versão, a última versão dele, qual a licença e algumas coisas a mais, né? O uso básico, os colaboradores e algumas outras coisas aqui. Enfim, qualquer biblioteca que você quiser usar, que estiver disponível no NPM, é só você vir aqui procurar o repositório, né, a página dela, e ver as instruções de instalação e utilizar no seu projeto. Então vamos ver um uso básico aqui do NPM e como é que a gente inicia ele no nosso projeto. Estou aqui na minha área de trabalho, numa pasta que eu criei chamada NPM. Vamos iniciar nosso projeto aqui para ver um pouquinho do uso do NPM. Então, botão direito, mostrar minhas opções e abrir com Code. Abrir aqui no VS Code, certinho. E para a gente iniciar um projeto NPM, a gente digita npm init aqui no terminal e passa a flag "-y". Quando você digitar npm init, ele vai fazer uma série de perguntas de tipo qual o nome do projeto, qual versão, qual o seu arquivo principal, qual a descrição. E a gente não quer preencher tudo isso. Vamos só passar a flag "-y", que ele vai dar IAs em tudo. Pronto. Beleza. Ele criou aqui pra gente um arquivo chamado package.json. Nesse package.json vai ficar descrito tudo que o nosso projeto vai utilizar. Qual é o nome dele, quais os scripts, qual versão, qual o arquivo principal, qual a descrição, qual licença está usando, quais os autores, tudo que tiver no seu projeto vai estar descrito aqui. E para a gente usar aqui, vamos criar um arquivo main, né? .js. E vamos usar uma biblioteca bem básica, que ela printa o que está no seu console, só que com um efeito de giz, como se você tivesse escrito com giz. Essa biblioteca ela chama Chalk. Então vamos instalar ela aqui com npm install Chalk. Beleza, ele instalou, adicionou um pacote aqui que ele está falando, né? E se vocês notarem, o nosso package.json agora, ele tem uma dependência, um campo novo aqui. Essas dependências são as bibliotecas que a gente baixou para o nosso projeto, que a gente vai utilizar durante o nosso desenvolvimento. No caso aqui a gente baixou a Chalk e veio aqui a versão dela, né, 5.4.1. E além do package.json, também vem a packagelock.json, que é outro arquivo aqui, que é uma descrição mais detalhada de cada uma dessas dependências. Esse arquivo também serve para travar as versões das bibliotecas que você usou, as dependências e as subdependências delas. Então, quando um colega seu for usar esse projeto, for baixar na máquina dele, esse arquivo, esse package.lock, vai garantir que ele use as mesmas versões que você usou de biblioteca. E esse arquivo aqui, ele também serve para travar as versões das dependências que você usa no seu projeto e também das subdependências. Então, quando outra pessoa for usar o seu projeto, for instalar na máquina dela, ela vai usar exatamente as mesmas versões que você, para evitar de acontecer bug e vocês trabalharem em versões desconexas do projeto. E agora, se vocês notarem, junto com o nosso package.json, quando a gente instalou lá a Chalk, veio essa pasta Node Modules. Na verdade, antes de eu explicar Node Modules, deixa eu fazer uma configuração aqui. Se vocês notarem, meu package.lock.json está agrupado com o package. O meu VS Code tem essa configuração. Deixa eu desligar ela aqui só para ficar mais intuitivo para vocês. Pronto. Tá. Voltando na Node Modules, ela é uma pasta que agrupa todo o código-fonte das nossas dependências. Então a gente instalou o Chalk aqui, mas o package.json e o lock.json ele só tem arquivo de texto, é só texto que tem aqui. Não está aqui os arquivos que a gente usa na nossa biblioteca. E se não tem os arquivos que a gente vai usar na biblioteca, como é que a gente vai usar? Esses arquivos ficam na Node Modules. E se vocês abrirem ela aqui, tem só o Chalk, que foi o que a gente instalou. E dentro dele tem o arquivo, o código-fonte, tem a licença, tem o próprio package.json dela e um readme.md. Esse readme.md provavelmente tem algumas orientações aqui.
E todas as bibliotecas que vocês baixarem vão ficar aqui nessa node modules. E é por isso que eu falei lá nas aulas de GitHub que a gente teria que colocar isso no gitignore. Porque quando seu projeto crescer, essa pasta vai ficar gigantesca. Imagina o código fonte de 50 bibliotecas que você vai usar no seu projeto nessa pasta aqui. Esse arquivo vai ficar muito pesado. E ele tem uma facilidade, o Node traz essa facilidade pra gente, o NPM também, que quando você apaga ela, vou apagar ela aqui, você pode simplesmente trazer ela de volta digitando npm install. Esse comando npm install sem nada na frente, ele vai ler o seu package.json, as dependências que tem aqui, e trazer de volta. E tá aí de volta o Node Modules e a Chalk lá dentro. Show! E agora, já que a gente está trabalhando com bibliotecas, vamos usar a biblioteca no nosso projeto, né? Antes disso, aqui no nosso package.json, a gente tem que adicionar um detalhe. Type tem que ser module. Beleza. Nas próximas aulas eu explico por que isso aqui faz diferença. Mas, por enquanto, vamos aceitar só. Vamos lá? Para a gente trazer a nossa biblioteca para usar no nosso código, a gente importa ela. Então, o comando import. Qual o nome? Chalk. Aqui ele já vai pedir para autocompletar. Mas vamos fazer na mão. É importar chalk from chalk. Beleza? E para usar, vamos fazer um console.log chalk. Vamos colocar um background amarelo e uma cor de letra azul. E a mensagem hello world. Salvar. Vamos rodar com o Node. E tá aí, o nosso console log ficou de cor diferente, né? Aqui não vai dar pra ver que tá azul, mas tá azul, confie. Beleza? É assim que se usa uma biblioteca que você baixou do seu do NPM. E agora, para finalizar, vamos usar o NPX, né? Aquela ferramenta especialista nossa que é chamada para executar uma tarefa específica. Então, vamos lá. Eu vou usar uma biblioteca aqui que chama Calcei. Ela é uma biblioteca bem boba. Ela é usada para... Ela desenha uma vaquinha no seu console e o que você digitar depois do comando, ela vai printar. Como se a vaquinha estivesse falando. Vou mostrar aqui para vocês. npx Calcei. E depois dela você passa uma string do que você quer que a vaquinha fale. Então, olá, byronianos. Se eu der enter, ele vai procurar a biblioteca. Executou. Olá, byronianos. E o desenho da vaquinha. Aqui tem um detalhe. Quando vocês rodarem na máquina de vocês pela primeira vez, provavelmente ele vai pedir para instalar essa biblioteca. Mas aí você pode ficar meio confuso. Porque, tipo, o npx não era um comando para você utilizar uma biblioteca de forma temporária. Então, para você usar a biblioteca, ela precisa estar no seu computador. Mas se você usa o npx, você não necessariamente vai usar ela no seu projeto. Ela vai ficar de forma local no seu computador, vai ficar em cache, né, a memória temporária. E toda vez que você limpar o cache ou que você reiniciar o seu computador, se ele tiver configurado para isso, ele vai limpar essa memória. Tanto que, se vocês virem aqui no package.json, vocês podem perceber que as dependências dela não mudaram. Ainda está só a chalk aqui. A biblioteca que a gente usou, a Calcei, ela só foi executada no terminal. Ela não foi instalada no nosso projeto. Então, isso é muito útil quando a gente usa comandos que não são tão utilizados frequentemente. Por exemplo, quando a gente for criar o Next, você não precisa instalar o Next na sua máquina. Você pode só usar a ferramenta deles, do npx, que é a Create Next App. E essa biblioteca deles, para criar um projeto Next, vai ser executada temporariamente no seu computador. Você não vai precisar baixar aquela biblioteca para ficar utilizando ela. Até porque você não vai ficar criando projetos frequentemente. Você vai criar projetos a cada um certo período de tempo. Não vai ser vários no mesmo dia. Então, é para isso que serve o npx.